Que a graça e a paz do nosso bom Deus e seu amor continue derramado sobre nós. Amém? Amém? Amém. Está todo mundo acordado aí, né? Só para checar se a galera está acordada nessa manhã, depois do grande dia daquele que tivemos. Graças a Deus por isso. Eu sei que alguns estão mais cansados do que outros, mas foi um dia realmente intenso, mas de muita alegria, muita adoração ao nome do Senhor. E certamente muito ensino, muito proveito para nós, não é? Então vamos lá. Vamos então à escola bíblica dessa manhã. Já tivemos a devocional do Salmo 102, destacando aí a imutabilidade de Deus pelo nosso amado Victor. Graças a Deus, que Deus continue aplicando a sua palavra em nossos corações. Olha, nós acabamos o livro de... Qual foi o livro que vocês estudaram agora há pouco? É porque me ajuda aí nessa amnésia minha temporária, né? Quero ver se vocês me ajudam na minha amnésia, para vocês verem se a cabeça de vocês está boa. Qual foi o livro que nós acabamos de estudar na escola bíblica, que era a base para o nosso ensino? Igreja Cativante, do Mark Dever. Foi isso que a gente encerrou. E de vez em quando a gente tem tomado um banho bom de instrução sobre a história da igreja com o Gustavo, nosso irmão Gustavo, né? Sobre a patrística. Então tá aí, o módulo de patrística da nossa escola bíblica continua, e muito bom, hein? Muito bom. O pessoal pode vir chegando, tem espaço aqui na frente, porque a congregação ainda não está treinada de vir para frente, deixar o pessoal que chega por trás depois, né? A gente vai treinando. É bom que chega primeiro sentar na frente, deixa o espaço para quem chega. Não é não? Os últimos serão os primeiros, esse aí não é mudança. Vai chegando. Tá, então vocês chegam primeiro, sentam na frente, não é isso? Muito bem. Vamos lá. Então nós acabamos esse livro de Igreja Cativante, tentando trabalhar com a gente a questão da comunhão, com a igreja unida, tem o mesmo propósito. Foi esse o objetivo daquele estudo. Aí, nós de vez em quando, uma vez por mês pelo menos, temos a instrução vinda com o Gustavo sobre a patrística, sobre a história da igreja, o período dos pais apostólicos. E aí, surgiu um questionamento de parte de um irmão à mesa, e a gente achou por bem trabalhar um pouco, talvez até máximo nesse mês, sobre oração, sobre o tema oração, né? O Vitinho já deu um estudo sobre oração, e o Joel também já deu outro estudo sobre oração, e agora nós vamos continuar, não é? Se nós perguntássemos a vocês o que é orar, como é que vocês responderiam isso? O que é orar? Orar é fazer o quê? Ou é o quê? Quais são os princípios? Como é que eu devo orar? Você conseguia responder? Por que eu oro se Deus já sabe de todas as coisas? Se a gente é um crente presbiteriano e acredita plenamente na obra da providência, nos decretos, a gente acredita tudo nisso. Então por que a gente ora se Deus sabe de todas as coisas? Vocês já responderam essas perguntas sinceramente a vocês? Não é? É sobre essas coisas. Às vezes a gente está acostumado com a cultura da igreja. A cultura de vir ao domingo, começar com uma oração, fazer um estudo bíblico, ir para casa, depois a gente come, descansa um pouquinho, volta de noite, a gente ora de novo, e a gente vai acostumando, ficando a coisa muito mecânica, ritualística. E nós não podemos, a nossa vida tem que ser vida de reflexão diante de Deus, a vida sempre pensando no que nós estamos fazendo. A gente ora antes das refeições, por quê? Por que a gente ora quando acorda, quando vai dormir? O que é isso? Como é que tem que ser isso? Então, essas coisas parece que elas estão saturadas no meio da... não precisa estudar sobre isso não precisa a gente ver isso não. Aí é que a gente se engana. Porque muitas vezes a gente vai caindo no mero ritualismo e a gente precisa de vez em quando voltar a pensar sobre essas coisas. Né? É sobre essas coisas que a gente tem discutido aqui na nossa escola bíblica sobre a questão da oração. Eu queria começar hoje dizendo que o nosso propósito está aqui na tela, né, para se o pessoal consegue ver aí. O objetivo do nosso estudo são dois. Primeiro, orientar como devemos orar. E segundo, está lá aí na tela, incentivar a oração, tá?
A gente quer fazer hoje de manhã uma espécie de orientação. Eu vou tentar fazer uma exposição mais breve que eu possa, rapidinho, e deixar vocês fazerem a pergunta que vocês quiserem, tá bom? Vamos combinar assim, porque às vezes a gente vai parando, interrompendo a exposição, e aí a resposta está no ponto seguinte, né? E aí a gente perde de ter uma visão mais completa das coisas. Então vamos combinar dessa maneira. Vou tentar ser mais rápido que eu puder e deixar abrir para você para questionamento, tá bom? Olha, eu queria começar com a nossos símbolos de fé, com o Catecismo Maior, com a pergunta 185, do nosso Catecismo Maior. Como devemos orar? A pergunta 98 do breve Catecismo, eu já vou chegar nela, diz o que é oração, a definição. Mas deixa eu pensar um pouco aqui com vocês como devemos orar. Devemos orar com solene apreensão da majestade e profunda convicção de nossa própria indignidade. A majestade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você não está orando para o vácuo. Você não está orando para os seus próprios pensamentos. Você não está falando com outra pessoa. Isso é uma ideia equivocada. Olha, fala com Deus como se você estivesse conversando com alguém. Você já ouviu isso? Já ouviu alguém dizer isso? Não, você tem que falar com Deus como majestade divina, soberano, criador dos céus e da terra, Deus imutável que nós vimos aqui. Se você puder lembrar de todos os atributos na hora que você estiver orando, faça-o. Lembre da sua infinitude, lembre da sua imensidade, lembre da sua imutabilidade, lembre-se da sua autossuficiência. Você não está pedindo a alguém que depende de você para nada. Você está falando com Deus do universo, Criador de tudo. Então às vezes eu acho que a nossa oração às vezes é meio leviana, sabe? Meio assim, descomprometida. Você não está conversando com o seu pai carnal, nem com a sua mãe. Por quê? Porque existe um abismo profundo entre nós que estamos pedindo e Deus que está recebendo a nossa oração. Abismo no sentido de distância de ser. Graças ao bom Deus que Ele colocou a pessoa de Jesus Cristo para fazer de novo a ponte entre Ele e nós. Por isso que o breve catecismo, na pergunta 98, diz assim, que a oração é a expressão de todos os nossos desejos e petições sinceras, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Quando você está orando, a Trindade está envolvida. O Pai está ouvindo. Por que o Pai está ouvindo? Porque Jesus se colocou nesse abismo que existia entre nós e Deus e nos ligou de novo a Deus. É por isso que Ele ouve. Por causa de Jesus, não por causa de você. Ele ouve as nossas orações porque Jesus fez o trabalho dele. Ele ouve as nossas orações porque Jesus levou sobre si todo o nosso pecado. E agora nos tornou nele, filhos de Deus. É por isso que Ele nos ouve. Não porque tem algum mérito de você em mim. Tem por causa de Jesus. E o nosso breve catecismo capta bem essa. É ao Pai em nome de Jesus, por causa de Jesus, por causa da obra de Jesus. E com o auxílio do Espírito Santo. Isso é orar. Agora, veja que o nosso Catecismo Maior diz aí. Convicção da nossa própria indignidade. Às vezes nós estamos falando com Deus como Ele tivesse total obrigação de fazer alguma coisa por nós, como a gente fosse digno de alguma coisa. Essa não é a maneira de orar, isso não é um coração que está quebrantado. O coração quebrantado vai a Deus dizer o seguinte: eu vou pedir a quem pode dar, mas Ele só dá o que Ele quer, por causa da nossa indignidade. Então nós vamos lá com as nossas necessidades e pecados. Com corações penitentes, deve ter um coração sempre arrependido. Penitente é aquele que é arrependido dos seus pecados. Gratos. Nossa oração tem que ser cheia de gratidão, meus irmãos, por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz. Francos, ou seja, com sinceridade. Você não adianta esconder
alguma coisa como Deus não soubesse, ore, abra o coração, rasgue, confesse os seus pecados, fale com Ele sabe disso, diga que está precisando, não tem problema. Deus nunca vai ser aquele teu amigo que está ouvindo você contar o seu pecado e ele fala, não acredito, você fez isso. Por isso que esse tipo de relação na oração não é boa, porque ele cria uma imagem de Deus que não existe na nossa cabeça, e aí a gente é impedido de abrir nosso coração diante de Deus, de dizer o que está sentindo. Não vou falar esse pecado com o Senhor, não. Ele não sabe, não. Sabe qual é o teu sentimento, não? Ele conhece teu coração, teu sentimento, tua vontade. Ele sabe quem você é. Ele sabe de tuas virtudes, teus defeitos. Ele sabe de tudo. Então, eu vou com máscara diante de Deus. Vou disfarçar alguma coisa diante de Deus. Não, vou abrir aberto, coração rasgado, francamente diante de Deus. É assim que nós devemos orar. Com entendimento, com sinceridade, fervor. Outra coisa, entendimento, hein? Tem muita gente que diz assim, não, abrir o coração é abrir, falar, pastor, muitas vezes de forma emocional, desconexo de algum tipo de raciocínio. Não. Uma coisa não anula a outra. Nossa razão deve guiar nossas emoções, é verdade, mas nós somos também criados para sentir, eis aí a fé, o fervor, o amor, na hora que estamos orando. É preciso entender isso, é preciso orar com fé, com sinceridade, com fervor, com amor, com perseverança, esperando nele, com humilde submissão à sua santa vontade. É assim que nós deveríamos, a forma como nós deveríamos orar, primeiro é lembrando de quem ele é e de quem nós somos. Depois, com toda honestidade, franqueza, o coração aberto diante dele, esperando sempre na sua vontade. Sempre. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Não é? Alguém abre, por favor, em Gênesis 18, 27, para a gente ouvir um pouco. Se isso é os nossos símbolos falando, tá? Mas as escrituras falam isso. Vocês têm que sempre comprovar o símbolo com as escrituras. Tem que fazer isso. As escrituras é a nossa regra de fé e prática. Os símbolos tentam expor a verdade das escrituras, mas nós temos que sempre comprovar o símbolo com as escrituras. Gênesis 18, 27, por favor. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu sou pó e cinza. Abraão vai falar com quem? Com Deus. E ele já acha isso um grande o quê? Atrevimento. Veja, eu que me atrevo a falar com o Senhor. Porque eu sou o quê? Pó e cinza. Sempre vá com essa consciência. Deus não lhe deve absolutamente nem a mim, nem a você. Deus não nos deve absolutamente nada. A oração não é porque é uma carência em Deus, há uma carência em nós. A oração não é porque Deus vai ser mais Deus se a gente ora a Ele, não. Ele estabeleceu esse meio para que eu me adeque à vontade dEle, e assim com clareza eu entenda perfeitamente de quem Ele é e quem eu sou. Sempre. Oração revela quem Ele é. Por isso que Abraão começa dizendo, eu sei que eu sou pó. Eu sou pó. Vamos ver Salmo 17, verso 1. Quem achou pode ler, por favor. Quem for achando, pode ler. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, e procede do lado de não fora do mundo. O salmista está dizendo ao Senhor que houve aquelas causas que parecem a mim justas, Senhor. E que eu tenho tentado proceder essa oração de lábios não fraudulentos. Agora, isso necessariamente nem toda hora acontece. Não é? Nem toda hora. Mas o salmista vem com coragem, com seriedade, com franqueza e diz assim: Senhor, por favor, escute minha oração, porque eu entendo que a minha causa é justa e eu estou tentando proceder isso de forma pura e justa diante de ti. Não é? Então veja, o salmista também ora com a consciência de quem Deus é, de quem Ele é, e tentando expor a causa justa diante de Deus. Muito bem.
enquanto o Vini está tentando projetar aí para nós, deixa eu perguntar alguma coisa a você. Até agora, você está dando para entender onde a gente quer chegar? Eu só estou apenas introduzindo, mostrando com tranquilidade aqui para nós, devagar, sobre como nós devemos orar. É mais uma questão de comportamento do nosso espírito quando nós estamos orando, da nossa maneira de como nós estamos fazendo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Algum questionamento, alguma colocação que alguém queira fazer? Eu disse que ia deixar para... Mas eu estou esperando eu vir arrumar aqui e a gente aproveita para perguntar para vocês. Então, o meu ponto até então é que a gente entenda o que é o mecanismo da oração para a gente não cair no mero ritualismo. Tá? Você já sabe aquele irmão que... Você sabe aquele irmão que ele... Você, quando começa a conviver muito com o irmão, você já viu aquele irmão que a gente sabe como é que ele vai começar a oração quando ele vai acabar? Eu estou dizendo que isso é errado? Depende. Depende se isso já se tornou um mecanismo na cabeça dele, frio e barato. Por exemplo, já viu o irmão que olha assim, começa a orar assim, diz assim, ó: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está dizendo alguma heresia? Não, ele está sendo bíblico. Tá. Agora, se ele só ora assim todo o tempo, só assim que ele começa a oração dele todo o tempo, eu não sei até que ponto ele e eu, que repetimos a nossa começo de oração, estamos entendendo o que é dizer que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está entendendo? Então às vezes a gente mecaniza, padroniza, ritualiza as nossas orações. É a forma como nós começamos, a forma como nós terminamos. Então isso pode denotar para nós e para quem está nos ouvindo, que a gente está fazendo uma mera repetição e a gente não está entendendo o que a gente está falando. Isso é que é o perigo que eu acho. Muito bem, a segunda pergunta do nosso catecismo diz assim: pelo que devemos orar? Primeiro é como? Com aquele espírito de entender quem é Deus, quem nós somos, com franqueza, com fé, tá? E depois, pelo quê? Você ora por quê? Você deve orar por tudo quanto realça a glória de Deus, o bem-estar da igreja, o nosso próprio bem ou de outrem. Nada, porém, que seja ilícito. Alguém às vezes tem dúvida: será que eu devo orar por essa causa? Você já teve essa dúvida? Poxa, será que eu devo orar por determinado emprego? Ou devo orar para comprar aquela casa? Você já teve essa dúvida de orar por alguma coisa que você diz assim: poxa, mas eu não sei se isso precisa de oração. Às vezes a gente fica dizendo assim: mas eu não sei se orar para que meu time ganhe, né? Flamengo e Gabriel tal. Não diga isso, uma heresia dessa não. Botafogo, heresia uma coisa dessa. Botafogo da irmã Rosângela, que é campeão brasileiro da Série B. Exatamente. Então assim, se eu devo orar pelo Flamengo, né? Às vezes a gente, para aquela coisa de 87 que perdeu para mim, tudo bem, isso é outra coisa, veja. Então você às vezes tem dúvida: o que eu vou orar? Por quem eu vou orar? Pelo que eu devo orar, meu Deus? Não é? Será que isso é lícito eu orar por essa situação? Pare e faça perguntas rápidas. Primeiro, Deus será glorificado com isso? Se você tiver o sim nessa primeira pergunta, vai à próxima. Mas pastor, às vezes eu não sei se Deus vai ser glorificado com isso. As outras respondem a primeira. Veja, Deus será glorificado. Vai ser bom para mim? Vai ser bom para o próximo? Para todo mundo que está ao meu redor? E também vai ser bom para a igreja? Se essas três últimas perguntas vai ser bom para a igreja, para mim e para o próximo, você responder sim pelo motivo pelo qual você está orando, certamente a primeira, Deus será glorificado. Então pense assim: isso vai ser bom para a minha igreja, igreja que eu estou seguindo? Depois vai ser bom para mim? Vai ser bom para o próximo? Para todo mundo que está ao meu redor? Então eu devo orar, porque certamente Deus vai ser glorificado. Agora, se é bom para a igreja e não é para mim,
Deus não será. Se é bom para mim, não é para a igreja, nem para as pessoas que estão ao meu redor, ao meu próximo, Deus não vai nos dar. Fique tranquilo. Ah, pastor, mas eu não sei se é bom para mim, eu não sei se é bom para o próximo, e eu não sei se é bom para a igreja. É lícito, é justo a coisa que você está pedindo, então peça, porque justamente é por isso que a gente ora, para saber, descobrir a vontade de Deus. A gente ora por isso. A oração tem esse propósito, descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por isso que eu oro. Por isso que insisto em orar. Eu quero que Deus manifeste isso através da sua vontade. Certo? Então essa é a forma pela qual a gente devia orar. Vamos ver. Salmo 51, verso 18, por favor. Alguém abra aí para nós. Gabriel, botafoguense aqui, abre aí Mateus, capítulo 6, Gabriel, por favor. Mas bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Faz bem a Sião. Segundo o quê? A tua vontade. A gente ora para que a vontade de Deus sempre se estabeleça. E veja, ele está orando por quem? Por Sião. Ele está orando por toda a nação. Sião e a outra segunda parte, a parte B do verso 18, irmão, por favor. 18 mesmo, de novo, vá. Edifica os muros de Jerusalém, que aqui não tem. Edifica os muros de Jerusalém. Fortalece o teu povo, Senhor. Fortalece o teu povo. Ele está orando por Jerusalém. Orando pelo povo de Deus. Para quê? Para que Deus manifeste a sua vontade. Vamos ver Mateus capítulo 6 com o Gabriel. 9. Como é que está aí? 6, 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O princípio sempre do começo da oração dominical é esse: glorificação a Deus. Vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, ou seja, um Pai que é transcendente. Veja que interessante como é que Jesus, pense nisso quando você estiver orando. Você já pensou na oração do Pai Nosso, como é que Jesus nos ensina a começar a oração? E por que ele não nos ensinou a orar assim? Deus, Criador dos céus e da terra, de Todo-Poderoso, do universo, Pai Nosso. A complementação dessa primeira frase é que está nos céus. A ideia é o seguinte: Deus é transcendente, que Ele está nos céus, mas Ele está conosco, permanece como um Pai que cuida dos seus filhos. Por isso que a transcendência e permanência no começo da oração. Pai nosso, mas Ele está onde? No céu, acima de nós. Mas Ele é Pai nosso. Nós temos relação com Ele como Pai. Mas que seja sempre manifesto o que é a sua vontade. Isso faz com que a gente traga para perto de nós, na hora que estivermos orando, essa realidade de quem é o nosso Deus. Tá? Então, a ideia também de que você ore por, veja, versos, capítulo, continua lendo aí, por favor. É a oração dominical, para eu mostrar uma coisa aqui. Gabriel, por favor. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você está pedindo o pão de cada dia. Isso vai glorificar a Deus? Vai ser bom para você? Vai abençoar quem está do seu lado? E vai ser bênção para a igreja? Vai, então peça o pão. Por que que vai? Porque primeiro vai ser bênção para você. Segundo vai ser bênção para o seu irmão. Como pastor, eu pedindo pão para mim, é bênção para o meu irmão. Porque ele não vai precisar te dar. A bênção está aí. Para ele. Ele não vai precisar te ajudar. Se você recebe o pão pelo fruto do teu trabalho, porque a gente viu muito ponto exposto sobre o trabalho, né? A gente viu bastante. Então, se você trabalha e você ora para que Deus abençoe o pão, seu irmão não vai precisar te socorrer. Então é bênção para a vida dele, quando você trabalha e que você consegue o seu sustento. Que você não vai estar incomodando ele. E é bênção para a igreja? É bênção para a igreja, que é menos um para a igreja precisar socorrer e ajudar. Então Deus será glorificado com isso ou não? Sim. Então a oração do Pai Nosso nos ensina a orar por coisas que glorificam o nome de Deus. Pai nosso que está no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Continua, Gabriel. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Orar para não cair em tentação é coisa boa para mim? É. Para o meu próximo? É. Para a igreja? É. Para a glória de Deus? É. Então, coloque esse esquema na sua cabeça. Só ore por coisas que vai ser bom para você, para o próximo, para a igreja e será para a glória de Deus. Se uma dessas coisas não estiver encaixando aí, nem você precisa orar. Agora, pastor, eu estou em dúvida, então ore para que Deus manifeste também a sua santa vontade. Certo? Bom, o Vini me ensinou aqui, mas é aquele alt-tab não. Para mudar o slide dele. Vamos dar. Então eu trouxe o nosso catecismo maior para a gente pensar um pouco juntos sobre essa como eu devorar e pelo que eu devorar. Beleza. Mas eu queria mostrar para vocês alguns princípios sobre a oração. Abra o texto aí de Tiago, capítulo 5, verso 13 e 18. Por favor. Tiago 5, 13 e 18. Vamos abrir lá e vamos estudar sobre alguns princípios de oração. Ainda pensando em como devorar, mas nos instruindo por alguns princípios. Vamos ver Tiago capítulo 5, 13 e 18. Quem achou pode ler, vamos lá. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante loucuras. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Muito bem. A passagem trata sobre o quê? Você daria o que título para essa perícope? Vários títulos, mas todos esses títulos têm que ter o nome orar. Ok? Você podia dizer o poder da oração, princípios de oração. Essa é a passagem que você tem que olhar sempre. Tiago, capítulo 5, verso 13 a 18. Guarda isso aí. Está querendo lembrar sobre o que é orar, está querendo lembrar de alguns princípios da oração. Guarda esse texto. Só tem esse texto? Não, tem outros lugares. Sobretudo, Mateus 6, 9, que o Senhor nos ensinou a orar através da oração do Pai Nosso. Não é? Mas esse texto também é muito importante. Vamos aí. Eu vou pular toda a introdução, porque a gente já fez a introdução com os catecismos maior, tá? Então eu vou pular tudo isso aqui e vou chegar na definição da pergunta 98 do nosso breve catecismo do Westminster, que é a oração, está aí a resposta. Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade. Em nome de quem? De Cristo. Com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Eu sempre complemento a pergunta 98 com o auxílio do Espírito Santo. Sempre eu complemento a pergunta 98 com o auxílio do Espírito Santo. Ele é que intercede por nós, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis. Não esqueça disso. O Espírito corrige as nossas orações, intercede por nós. Ele tem um papel muito importante nas nossas orações. Filipenses capítulo 4, verso 6 declara o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições pela oração
pela súplica e sempre com ações de graças. Filipenses capítulo 4, 6 também define para nós o que é oração. Não ande ansioso, faça conhecida diante de Deus a ansiedade de vocês, as petições de vocês, por oração e súplica sempre com gratidão, com ações de graças. Então vamos para a exposição desse texto que a gente leu. A carta de Tiago é muito prática e ele trabalha sobre oração. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tiago aqui é chamado de joelho de camelo, considerado joelho de camelo, é um dos líderes de Jerusalém. Uma discussão se ele era o apóstolo ou o líder, mas a ideia é o seguinte, que ele tem um apelido de joelho de camelo. Você já viu um joelho de camelo? Como é que o camelo se abaixa para tomar água, viu? Ele sempre usa o joelho, né? Se abaixando, ou então o pescoço muito grande, dependendo da altura do pote da água, ou para descansar e dormir, ele sempre dobra o joelho. Ou seja, o camelo tem uma boa parte do seu dia sobre os joelhos, e geralmente o joelho do camelo é todo encaliçado, todo duro, né? Cria aquela crosta, né? Muito seca, muito dura, porque ele está sempre naquela posição. Tiago era chamado de joelho de camelo, né? Pelos seus contemporâneos da época. Então vejam só, verso 13. O que diz em verso 13 de Tiago, capítulo 5? Ore em toda e qualquer circunstância. Não deixe de orar. O primeiro princípio norteador da nossa vida sobre oração é que a gente deveria orar o tempo inteiro, todas e qualquer circunstância. Como é que diz Tiago aí? 13, repitam para mim o verso. Está alguém doente, faça o quê? Se está alguém o quê? Alegre, cante louvores. Aí você diz assim, não, pastor, eu estou entendendo essa questão da circunstância. Olha o texto direito. Está alguém doente, você faz o quê? Oração. Se está alguém alegre, o oposto da doença, você faz o quê? Oração. Não, pastor, tem cantos louvores, não. Interprete o texto como ele foi dado no contexto. O que era louvor naquela época? Uma oração cantada. Louvores na época neotestamentária, orações cantadas. Por isso que a gente tem que cantar só aqui, porque realmente é bíblico. Porque você está orando quando você canta. Entenda isso. Então, se está doente, ora. Se está alegre, ora também. Agostinho dizia que quem canta ora duas vezes. Então, se você tem que orar quando você está doente, passando por uma necessidade, você tem que orar também quando você está alegre. E certamente essa oração será muito mais leve, né? Muito mais tranquila do que as outras quando a gente está em aflição. Certo? Então, primeiro princípio, ore. Ore em toda e qualquer circunstância. O texto nos diz, se está alguém doente, ore. Se está alguém alegre, cante louvores. Se os louvores são considerados, desde aquela época, orações cantadas, devemos orar em toda e qualquer circunstância, constantemente. Cristo orou para iniciar o seu ministério. Mateus 4,12 diz isso. Se lembra que ele saiu para o deserto e passou quanto tempo orando lá? 40 dias no deserto orando para começar o seu ministério terreno. Eu fico olhando para aquela figura e fico pensando, nosso Senhor encarnado, que não conheceu o pecado, passou 40 dias orando para começar o seu ministério. Hein? Meu irmão, eu não sei se para a gente começar a nossa vida, desenvolver nossa vida, eu não sei quantos anos a gente, 40 dias orando, eu não sei quantos dias a gente deveria orar. Ou seja, orar todo o tempo. Se nosso Senhor orou dessa maneira, e nós? Se o nosso Senhor sentiu a necessidade, enquanto esteve encarnado, na limitação corpórea, orar pedindo a Deus que ajudasse ele, imagine a gente. Durante seu ministério, olha, Jesus orou para iniciar seu ministério, Jesus orou durante seu ministério e Jesus orou no dia da sua morte. Jesus era o seguinte, quando ele tinha um tempinho, ele se fugia para orar. Era ou não era?
Começar o seu ministério, 40 dias no deserto. Chegou Satanás por lá dizendo: se você me prostrar, eu te dou tudo isso aqui. Ele só respondia com as escrituras, né? Só com as escrituras. Mateus 4 mostra isso. Então ele orou para começar o seu ministério. Ele orou durante o seu ministério. Lucas 5,15 mostra isso. E no dia da sua morte, ele orou também. Ou seja, podemos ver esse princípio de oração na vida de Jesus. O tempo todo ele orando. O tempo todo. Tá? O salmista também instrui isso. Paulo também nos instrui. O livro dos Salmos nos instrui. Veja, à tarde, não à tarde não. Está errado aí. Estou errado, não sei quem foi. À tarde, de manhã e ao meio-dia, Salmo 55, 17. Me queixarei e me lamentarei. 7 vezes ao dia eu te louvo. Vou fazer minhas queixas, mas também vou fazer os meus louvores diante de Deus. Quando? Todo o tempo. De manhã, de tarde e de noite. A hora toda, o tempo inteiro, orai sem cessar. Mateus Henrique, comentando sobre passar o dia orando, ele afirma: esperar em Deus é viver uma vida ansiando por Ele, de prazer nele e de dependência dele e de devoção a Ele. O tempo todo, Senhor, eu espero de Ti. Essa casa que eu vou enfrentar agora, essa audiência que eu vou, esse trabalho que eu vou começar agora, essa visita que eu vou fazer, eu dependo de Ti. O Senhor tome conta. O Senhor, por favor, me instrua, me dê sabedoria o tempo todo desse espírito de oração, desse espírito de condução diante do Senhor. Segundo princípio, devemos orar pelas causas uns dos outros, sem deixar de usar recursos que temos para resolver os nossos problemas. Veja, a oração não impede de você usar os recursos que você tem. Presta atenção nisso. Olha lá, Tiago, o mesmo capítulo 5, versos 14 e 15. Por favor, alguém repita a leitura aí, por favor. Está alguém entre vós doente? Sim. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. 14, 15 e E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Muito bem. Qual o princípio que a gente quer ensinar aqui ou extrair das Escrituras? A oração não me impede de utilizar os recursos que Deus me disponibilizou. Ela pode resolver o problema de forma direta ou indireta. Pode curar fazendo um milagre ou usando óleo. O óleo aqui representando o quê? O remédio que se tinha disponível na época. Esse é um óleo terapêutico. Esses óleos aí da unção, né? Vamos ungir um carro, vamos passar óleo na porta da casa. Não existe respaldo bíblico para isso. Esse óleo era óleo de terapia. Tem alguns óleos hoje, aquele doutorzinho mágico, né? Aqueles doutores lá que a gente passa naquela... Está doendo ali, parece milagroso, né? Você já viu um jogador de futebol, rapaz? Ele cai rolando, parece que está perdendo a vida, né? Aí o doutor vai lá e dá aquele sprayzinho assim, ele levanta parecendo um bode, pulando, está tudo sendo ouvido, né? Tem uma certa terapia, claro, a falsidade também do jogador, a malandragem, né? Como a gente tem tanto quase no futebol. Mas tem sim alguns, até hoje, né? Óleos, pomadas, que realmente ajudam, são terapêuticos. Então veja, aqui Tiago está dizendo isso. Está alguém doente, faça o quê? Primeiro chama os presbíteros. E esse presbítero vai fazer o quê? Orar. Veja que os presbíteros não foi chamado para decretar cura, viu? Quem cura é Deus. Os presbíteros são chamados para orar pelo enfermo, para que Deus cure. Não existe isso. E depois, segundo, use o remédio. Então Deus pode agir de forma imediata, sem nenhuma mediação, ou seja, isso que a gente chama de forma imediata ou de forma imediata. O imediato é sem usar o meio. Então ele vem e faz o milagre. Pum. Quantas vezes a gente já... Na minha Covid teve um episódio desse, eu descobri depois, um amigo meu tem um doutor, que tinha parceria com a equipe médica que estava cuidando de mim. E esse amigo, essa ovelha, né? Ele é ovelha minha, ele disse que até hoje é minha ovelha. Ele mora em outra cidade, eu batizei, mas ele estava morando em outra cidade. E ele pediu que o doutor, amigo dele, mandasse um áudio para a equipe médica que estava cuidando de mim.
E eu tive acesso a esse áudio. O doutor dizia para Wagner, que é minha ovelha, ele dizia assim: se ele não melhorar de hoje para amanhã, ele vai entrar no tubo. Eu ouvi isso. No outro dia, eu saí, foi da máscara, ou seja, o andamento foi ao contrário. Em vez de evoluir a doença, tinha muita gente orando por mim. Eu sei que a vontade de Deus foi estabelecida, mas a oração também ela tem o seu modelo, o seu valor, e nós devemos acreditar nisso. E aí regrediu a doença, e eu saí do quadro terrível, e hoje, graças a Deus, nós estamos aqui. Mas estava usando o quê? Oração e recurso médico. Estava lá, cheio de medicação, cheio de coisa. Então, a oração não impede a utilização dos recursos que nós temos disponíveis. Eu vejo o crente dizendo aí, não precisa de remédio, não, tem que só orar. E o outro lá desacreditando, não precisa orar não, só é tomar remédio. Por que não fazer as duas coisas juntas? Nós fomos ensinados a fazer as duas coisas juntos. A orarmos e utilizarmos os recursos que nós temos. Faça isso, juntos. Ah, pastor, mas eu não tenho recurso. Então, eu não tive acesso a recurso para tratar da minha doença. Aí realmente, se esse é o caso, se ninguém do teu lado pode te ajudar, tua família, tua igreja, os irmãos do teu lado não chegou, então você tem a oração à sua disponibilidade, então você tem que fazer orar. Eu sei que muitas pessoas tiveram comprometimentos em acessar o tratamento da Covid, e certamente o Senhor as salvou. E muitos destes encontros do país aí, testemunho do missionário Sérgio para nós, foi muito interessante lá na nossa igreja, que ele disse que pessoas eram curadas com remédios naturais mesmo. Outra, porque não tinha acesso à medicação. Ele está numa tribo indígena lá em cima, lá na cabeça do cachorro, lá em cima do Amazonas, chamado São Gabriel da Cachoeira. Então não chega recurso lá, chega a medicação. Muitos de lá tiveram que usar o que tinha à disposição, os chás, as ervas, e a outra coisa era a oração mesmo. Tem jeito. Certo? Então, a gente ora e usa todos os recursos que nós temos disponíveis, tá bom? Outra coisa. Terceiro, nossa oração tem poder. E tem poder sim, porque as escrituras dizem que ela tem. A gente tem medo às vezes, principalmente nós de igreja confessional e protestante reformada, de dizer coisas que podem soar como tradição de outra linha eclesiástica. Não tenha medo disso. Quando as escrituras dizem que tem, você diz tem. Leia o verso 16. O que é que está dizendo? O que é que o verso 16 está dizendo? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para sermos curados. Muito pode, por sua eficácia e súplica dos justos. Primeiro que há uma ligação nesse verso de pecado com doença, né? Às vezes a gente já esqueceu de fazer isso. É bom relembrar, tá? O verso está nos ensinando que às vezes, não todas as vezes, a relação pecado e doença existe. Paulo, só tem isso aqui no texto de Tiago. O apóstolo Paulo, quando estava dizendo que tinha gente comendo a ceia errado, você lembra? Vocês já estudaram aqui o texto da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, exposto por Vitor aí, eu me lembro desse estudo que eu corrigi lá com o Vitor. Se lembra? Que Paulo estava dizendo o seguinte: não é para se afastar não, é para examinar e comer, não é isso? Mas por outro lado ele dizia, mas tem gente banalizando, não esperando pelo outro, comendo de todo jeito. É por isso que existem entre vós muitos fracos, e os que dormem, e não pouco os doentes. Apóstolo Paulo associa sim prática pecaminosa com doença. A gente aqui não faz. Mas, né? Não, doença não tem nada a ver, doença é física. Como a gente fosse só um conglomerado de células físicas. Não, você é corpo e alma, você é parte imaterial e você é parte material. Você é um só nesse sentido. Se você tirar a parte imaterial da material, você faz o quê? Você morre, filho. Não é?
O que é a morte? A retirada, a separação do corpo e da alma. Isso é morte. Você morre. E por que a gente quer separar essas coisas? Essas coisas estão unidas. Então, às vezes, o nosso lado imaterial dos nossos pecados que nós temos cometido atinge o nosso lado material, o nosso corpo. Está aí, é isso que as Escrituras estão dizendo. E você tem prova disso nas Escrituras. O salmista diz isso. Ore para que o pecado de vocês sejam perdoados. E se lembra que ele disse assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram o quê? Os meus ossos. A minha estrutura física era prejudicada por causa do meu pecado, gente. Isso é bíblico. Você, que às vezes a gente não quer mais acreditar nessas coisas, não tem nada a ver. Corpo é corpo, alma é alma. Faz essa dicotomia, essa separação. Confesse o pecado de vocês uns aos outros para vocês serem curados. É isso que está dizendo o texto aí. E o texto nos lembra de outro fator, porque pode muito a oração do justo. A oração do justo tem o seu poder. Vamos ver, nós sabemos, vamos explicar isso melhor. Talvez aqui esteja a chave, já foi trabalhado em outros estudos sobre oração aí com o Vitor e com o Jael, mas aqui talvez seja a chave para a gente resolver aquele problema de como eu relaciono a oração com o poder de Deus. Desculpa, com o poder não, com os decretos de Deus. Deus já decretou tudo? Já. Deus já sabe todas as coisas? Já. Vai sair alguma coisa fora do propósito dele? Não. Não mesmo. As Escrituras ensinam isso. Mas muito bem. Então como é que eu relaciono esse poder da minha oração com os decretos de Deus? Talvez aqui esteja a grande chance de a gente explicar isso. Vamos lá. Nós sabemos que nada está fora do controle de Deus. Que sua santa providência cuida de tudo. Verdade. Mas a doutrina da providência divina não exclui a nossa participação através das orações nos acontecimentos que nos cercam. Uma coisa não exclui a outra. A gente sempre acha que essas coisas são excludentes. Decreto e oração. Então eu não vou orar porque está tudo decretado. Ou então minha oração vai mudar o decreto de Deus. A gente viu hoje que não executava. Não. Então como é que essas coisas acontecem, pastor? Ou seja, assim como Deus, presta atenção, é assim, assim como Deus determinou que só através da pregação é que os seus eleitos seriam convertidos. Não foi isso que ele determinou ou não? Vai alguém ser convertido sem ouvir sobre Jesus Cristo? Não, porque as Escrituras dizem que o crer vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Se ninguém pregar, não vai haver conversões. Mas pastor, Deus já tem determinado o número dos eleitos. Muito bem, tem mesmo. Entendeu agora? Então ele tem o número dos eleitos determinado, mas esses eleitos só serão convertidos se alguém pregar. Ele diz que a nossa participação na pregação, na salvação dos eleitos, fosse através da pregação. E ele quer que a obra da providência seja feita através das nossas orações. É por isso que você deve orar. Porque ele determinou que assim seja. Ele vai curar alguém, sim, pela oração. Vai. Isso tem que nos incentivar a orar. Não é parar de orar. Porque Deus é soberano. Porque Deus estabeleceu todas as coisas. Porque os seus decretos são imutáveis. É que a gente tem que orar. Porque Ele estabeleceu que eu participasse da obra da providência com as minhas orações. Foi Ele que estabeleceu isso. Como Ele estabeleceu que eu tenho que pregar para que outros sejam salvos. Ele estabeleceu isso. Deus podia salvar se revelando diretamente à pessoa, sim ou não? Sim, você tem que dizer sim. Mas Ele quis isso? Não. Ele quer que a gente pregue. Deus poderia conduzir todas as coisas sem a nossa oração? Você tem que dizer o quê? Sim. Ele poderia conduzir tudo sem as nossas orações? Sim. Mas Ele quis isso? Não. Ele quer que a gente ore.
É isso que a gente tem que entender. Foi a forma que eles estabeleceram isso. Então veja, se a pregação, só através da pregação os eleitos serão convertidos, assim também é por meio das orações que o efeito, ou desculpa, que o feito, o curso da história acontece. Que é feito o curso da história através das nossas orações. É sim, gente. Isso é extraordinário. Deus poderia acabar com a fome na África. Sim. Inclusive o Joshua está reclamando muito do tapioca, tá? Quase 3 anos de seca. O negócio estava muito sério. Deus poderia acabar? Poderia. Por que ele não faz isso? Como é que a igreja ia cooperar no curso da história se ele fizesse isso? Quantas orações não precisariam ser feitas se na África não tivesse fome? Quantas ajudas que lá recebe muita ajuda? Não, se tirar os homens da África, a África acaba. Ela vive de homens. E existem milhares de homens na África. Muitos. Não, se tirar de lá, eles morrem. Não tem. Então, como é que esses trabalhos voluntários iam acontecer? Como é que as orações iam ser feitas? E não esqueça que tudo aquilo também é fruto da nossa queda, do nosso pecado. Não coloque primeiro logo a culpa na providência divina. Calma. Foi a nossa queda, os nossos pecados, que fez com que a gente enfrentasse dificuldades como aqueles irmãos africanos enfrentam. Não é? Mas, entenda, nós somos chamados para esses desafios que existem no mundo. Aqui em Cabo Frio, no mundo. Nós somos chamados para cooperar com isso. Foi assim que Deus quer. Nós somos chamados para a gente intervir nesse negócio. Dizer, não, vamos cooperar, vamos fazer, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos arrecadar fundos, vamos orar muito, para que Deus levante recursos, pessoas. Como é que essas coisas aconteceram? Não, ele quis que a gente participasse do curso da história, mesmo ele sendo soberano, mesmo ele sendo criador de todas as coisas, mesmo ele sendo mantenedor, sustentador, todos os seus decretos se cumprirão, sim, mas a sua oração está incluída nesses decretos. Então você é responsável por orar, você é responsável por amar ao Senhor. Nossa oração tem poder porque foi Deus quem quis que assim fosse, e nós não aproveitamos muitas vezes esse privilégio que nós temos. Deus estabeleceu isso como um privilégio para nós, gente. Trabalhar com Ele no curso do mundo. Nós somos, e lembrem-se, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para quê? Para dominar a terra, cuidar dela, sujeitá-la. Não é assim o nosso propósito? E como é que a gente faz isso? Através das orações e das nossas ações. É assim que a gente domina, é assim que a gente sujeita, é assim que a gente controla o mundo que Ele criou para nós. E nós somos a sua imagem e semelhança, e nós somos seus representantes diante desse mundo. Então a gente controla como isso? Com oração e com ação, com atitude. E é assim que Ele estabeleceu. Então veja, mais uma vez, a soberania divina e a responsabilidade humana caminhando o quê? Juntos. É por isso que o texto, como esses estão escritos, vejamos. Abra em Lucas capítulo 11, versos 5 e 13. Vou pedir para a Aline abrir João capítulo 16, verso 24. Alguém lê Lucas 11, 5 a 13. E o Gabriel abre Tiago capítulo 4, verso 1 e 2. Gabriel. Vamos lá. Alguém abriu aí Lucas 11, 5 e 13? Então ele lhes disse, qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me um estudante, porque meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser, não me importune, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para lhe dar as pães. Digo-vos que, ainda que não se levante e dar-lhe os pães,
você, seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe necessitar. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate aperceberá. Qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará o peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Muito obrigado, minha irmã. Olha, essa é a chamada parábola do amigo importuno. Quem contou essa parábola? Jesus. Olha só, é Jesus. Se fosse da boca de Paulo, da boca de João, teria autoridade sim, porque está nas Escrituras. Mas a autoridade ainda fica mais clara porque Jesus está dizendo isso. Que é um com o Pai, que também participou dos decretos divinos, que também estabeleceu tudo. Veja o que Jesus está dizendo. Jesus. Qual dentre vós tem um amigo que, se for procurado, vocês entenderam a história? O cara diz assim: não, rapaz, olha, bate em outra casa aí, eu já estou comendo aqui, está tudo fechado na porta, deixa eu dormir, né? Aí o cara vira as costas e ele começa de novo na porta. Rapaz, não tem jeito não, né? Vou ter que dar, por favor, eu estou precisando. O cara vai lá dentro, pega o pão, dá. Ele dá, veja o que o verso 8 diz. Digo-vos, quem está dizendo digo-vos? Jesus. Se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia lhe dará tudo, lhe fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus está ensinando o princípio da oração perseverante. Persevere em oração. Por isso vos digo: pedi, e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, quem busca encontra. O Senhor está dizendo: se vocês são pais humanos, e quando o filho de vocês pede para ir no shopping, ou comprar uma bola, vocês ficam todo mexidos por dentro, e dá a esse menino o que ele está pedindo, como é que eu, como Pai Celeste, não vos darei? Veja, e ele diz assim: ora, se vós que sois maus, verso 3, saber dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha só, interessante que esse final que Jesus faz aqui. Todas as vezes que você insistir, Deus vai lhe dar. Esse é o ensino da parábola. Não. Ele disse: só dou boa dádiva, o que for bom para vocês. O ensino da parábola final é esse. Você pode morrer de pedir, mas se Deus sabe que o que ele te dá vai te matar, ele não vai te dar. Vai fazer você desviar do caminho do Senhor, ele não vai te dar. É óbvio. Ele é Pai bondoso. Mas o ensino é: insista, persevere, ore confiantemente. Você já viu aquele testemunho de pais que diz assim? Eu tenho um testemunho que eu ouvi do presbítero lá na minha cidade. Ele orou por todos os filhos dele. Ele disse que ele orou 15 anos, foi o último. Ele orou 15 anos pela conversão dele. E Deus, por misericórdia, converteu pelo coração. Agora, pastor, mas já estava no decreto que esse filho desse presbítero seria salvo. Sim, mas também estava no decreto que seria através da oração do seu pai. Então ore, porque você não conhece todos os decretos de Deus, você conhece. Então ore. Esse é a questão. É assim que a gente tem que relacionar essas coisas. Eu não sei quais são os decretos de Deus, então eu tenho que orar.
Tem que orar. E o Senhor só vai me dar coisa o quê? Que seja boa para mim. Eu tenho que confiar nisso, na vontade dele. Por isso que eu oro segundo a sua vontade. Sempre pedindo a vontade dele seja feita. Foi assim que ele nos ensinou a orar. Segundo a tua vontade. Fé importante da oração deixa eu relacionar um pouquinho agora, trabalhar um pouquinho em relação à fé e oração. Tem gente assim que diz assim, olha, você não recebe porque você não pede com fé. Já viu essa expressão? Esse tipo de comentário, né? Esse tipo de orientação. Você está faltando fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é um princípio geral das Escrituras. Você tem que ter fé para tudo, inclusive para orar. É isso mesmo. Não tem problema nenhum. Mas não esqueça que não é a sua fé que vai determinar se você recebeu a sua bênção ou não. Você tem que orar por fé. Claro, tem que orar com fé, é lógico. Você tem que orar acreditando que Deus vai lhe responder, é óbvio. Então, senão, para que você ora? Deixa eu contar um caso interessante que aconteceu no sertão paraibano. Isso foi caso verídico. Eu sempre, quando eu estou falando da relação fé e oração, me lembro desse caso. Deixa eu tentar ilustrar para vocês. O sertão pernambucano, paraibano, alagoano, ele enfrenta períodos de grande estiagem, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, depender. Sabe, só cai aquela garoinha assim, sabe? Cai um pouquinho de chuva, mas não dá para encher o açude, não dá para ficar verde as plantas, não dá. Por isso que a campanha tem que fazer mais poço, fazer a transposição do Rio São Francisco. Vocês escutam essas notícias na televisão, não escutam? Transposição do Rio São Francisco, cavar poços artesianos, não é assim? Porque é luta mesmo. Tem anos que é difícil, não cai pouca água para poder a planta crescer um pouquinho e não dá suficiente para nem comer o que se plantou ali. Muito bem. E aí, o que é que as igrejas naquele sertão? Vocês têm um pedido de oração aqui no Cabo Frio, a gente nem inclui. Pedir chuva, né? Se você pedir chuva aqui, não precisa, não, ela vem mesmo, né? Aqui chove, tem um período de chuva pertinho do mar, né? Formação de nuvens carregadas, às vezes vem do mar mesmo, e aqui chove. Você precisa orar por chuva aqui? Vai a igreja que vai orar por chuva? Não. Mas a igreja lá no sertão, meu queridão, chuva é vital para ele. É muito indispensável. A igreja faz vigília de oração por causa de chuva. É uma necessidade que eles têm lá. Tem gente aqui nem. É um pedido que é gente para nós. Mas eles lá precisam. E aí, uma dessas vigílias de oração foi feita da madrugada de sábado para o domingo. Um sol de rachar, o sol estava todo rachado, um sol de manhã no domingo, de quebrar, de estralar, sabe, de 40 graus na sombra, sabe aquele sol? Lá chega a jovenzinha de 12 anos, pré-adolescente, um guarda-chuva debaixo do braço, a Bíblia debaixo do outro, tudo para a igreja. Chega na porta da igreja, chega na igreja, para a escola dominical, domingo de manhã. Todo mundo olha para ela assim e diz, poxa, que é isso, menino? Guarda-chuva, tu tá vendo o sol que tá fazendo, não? Aí ela olhou assim e disse, mas pelo que a gente orou na vigília de ontem? Não foi pro chuva? Eu estou esperando. A gente ora sem esperar. Falta muitas vezes fé quando nós estamos orando. Então você tem que orar e esperar aquilo que você pediu. Já viu aquela sensação que muitos de nós temos, que nós deveríamos ter? Quando a gente está pedindo uma coisa, daqui a pouco acontece, você diz, mas rapaz, olha, aconteceu, não é assim, a gente fica todo, né? Mas você estava orando pelo quê, cara, pálida? Você estava orando por quê, rapaz? Não foi para que esse negócio acontecesse? Então se posicione para receber a resposta da sua oração. Aquela menina simplesmente disse, a gente orou a vigília inteira por chuva, eu vou vir aqui com guarda-chuva. Eu tenho que esperar por isso. Então para que eu orei? Se eu não estou esperando, para que eu orei? Orar. Com confiança, com fé, com esperança. Agora, se vai acontecer ou não, aí é a soberania de
Soberania. Então, eu pedi para Lucas, alguém que ficou com João, por favor, que eu não me lembro mais. Ali. E agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Veja Jesus incentivando, vocês não têm pedido nada, peçam em meu nome. Até agora vocês são tímidos, parece que vocês são, sabe, orem acreditando, peçam. É isso a insistência que nós temos que fazer. Tiago capítulo 4, verso 1 e 2. Acho que foi o Gabriel. Qual deles? Ele Gabriel que vai. Ele perguntou qual deles, eu digo a você mesmo, vai. Hoje vem as guerras e contendas que há entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês conquistam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Não tem porque não pede. Toda vez que eu leio esse texto de Tiago, eu fico pensando que eu estou ainda em débito com a minha vida de oração. Veja o que Tiago está dizendo. Vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal para a vanglória de vocês, né? Para que vocês sejam exaltados, por causa da contenda de vocês, por causa a motivação da oração de vocês é para humilhar o outro, humilhar o próximo muitas vezes, sobrepujar o outro. Isso não é motivo legal de orar. Mas se vocês orassem direito, Tiago diz: vocês não têm, porque vocês não pedem. Não é que nós não pedimos, às vezes nós não estamos pedindo com a motivação correta e com o propósito correto. É por isso que a gente não tem. Porque nós não estamos pedindo da maneira certa. Então a gente tem que pensar nisso mesmo. Claro, voltando a dizer, soberania de Deus, decreto imutável, Deus vai fazer o que Ele quer, sim, sempre, mas Ele estabeleceu a oração como meio. Alguém pode argumentar, mas Jesus também nos ensinou na oração dominical que seja feita a tua vontade. Sim, porque muitas vezes estamos pedindo o que não sabemos se é o melhor para nós. Mas não é porque a vontade de Deus só ela será feita que eu não devo orar. É pelo contrário, porque ela será feita é que devo orar. Eu oro porque a vontade de Deus vai ser feita. Amém, ela sempre será. Graças a Deus por isso, porque ela é boa, perfeita e agradável para nós. Mas justamente porque a vontade de Deus é essa, eu devo orar. Aí tem gente que diz: não, ele vai fazer o que ele quiser, mas eu não oro. Mas ele estabeleceu o meio da oração para executar a sua vontade. Será que você não entendeu isso? Ele estabeleceu o meio da oração para executar a sua vontade. Então é por isso que a gente ora. Por que se a oração do justo tem tanto poder? Por que oramos por um paciente que está com câncer terminal e muitas vezes ele não sobrevive? Pastor, já que a gente tem tanto poder assim, vai lá nos hospitais e manda fechar tudo e a gente ora e cura tudo. Calma, não é isso que nós estamos ensinando aqui. Primeiro, que se Deus fez a sua vontade, e ela sempre será melhor para todos os envolvidos, inclusive o doente. Então, primeiro é que Deus, né, fez a sua vontade. Se ele morreu, se ele viveu, se ele recuperou ou se ele foi a óbito, foi estabelecido o quê? A vontade de Deus, que sempre é o melhor para, inclusive, para o doente. E quem disse que o paciente não pode ficar curado mesmo no estado terminal do câncer? Eu oro porque existe essa possibilidade, ele ainda está vivo. Não vou orar por mortos. Nossos símbolos dizem que nós não deveríamos orar pelos mortos, eles estão corretos. Porque depois da morte segue-se o juízo, não há tempo mais para arrependimento. E você não ora por morto, por morto você não ora. Mas o cara está respirando, está em estado terminal de câncer, não interessa, você deve orar. Deus vai fazer a vontade dele se levantá-lo do leito ou se levá-lo a óbito. Você ora. Sobretudo, mesmo em cenários difíceis como o de um câncer terminal, deveria nos motivar a orar, porque precisamos entender, seremos o quê? Recompensados, mesmo que
que a resposta do Senhor não seja a que esperamos. Hebreus 11:6, Mateus 6:5 e 6, para a gente encerrar, para a gente partir para o encerramento, deixar vocês perguntarem um pouco. Vamos lá, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se torna recompensador, galardoador, né, Vitor? Aquelas discussões que a gente tem sobre galardão. Galardoador dos que buscam. Ele vai recompensar você quando você estiver também buscando, não só na leitura bíblica, mas também na vida de orar. Mas eu vou orar para quem está já morrendo, o médico já desenganou. Você ora não apenas por ele, por causa dele, mas você ora também por você, por causa de você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível estar perto do Senhor e você é recompensado. Mateus 6:5-6, como é que diz isso aí? Vamos lá. Como é que diz o texto? Alguém? Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você ora pela causa, mas você ora porque isso é vontade de Deus, e certamente o Senhor te recompensará. A recompensa daqueles que oram em público, bate no peito e diz: muito obrigado, porque eu não sou como esse miserável, né? É isso que Jesus está se referindo na passagem que Gustavo leu. Ora nas praças, público, faz aquela oração bonita, né? E diz assim: ainda bem que eu não sou como eles. Eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Todo mundo está vendo, né? Vai aplaudi-los, né? Porque não conhece a motivação do coração, muitas vezes. Mas o Pai não, o Pai vê em secreto. O Pai conhece a motivação. O Senhor nosso Deus sabe do nosso coração. E Ele nos recompensará no nosso quarto. Vai recompensará a nossa vida, estar diante de Deus. Isso é que a gente tem que entender. Eu devo orar por qualquer circunstância, não apenas porque eu vou ter o resultado daquilo que eu estou pedindo, não só por isso, mas também porque Deus sempre recompensa aquele que está buscando, de alguma maneira, servindo aí, mostrando, declarando, porque quando a gente ora, a gente declara a nossa dependência de Deus, ele está dizendo assim: Senhor, 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 sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu posso ir. Se lembra quando Moisés recebeu a notícia da parte de Deus, Deus dizendo irado, lá no capítulo 33 de Êxodo, depois do bezerro de ouro, Deus disse: eu não vou no meio de vocês. Moisés disse: então a gente não vai sair daqui não, Senhor. Eu estou parafraseando, é lógico. Se o Senhor não vai no nosso meio, a gente vai para onde? Então nós vamos ficar aqui, acabou, se vamos morrer aqui, vamos dispensar o povo aqui mesmo, porque não tem como, a gente vai para onde se o Senhor não for no nosso meio? Não dá para ir, não. Mas eles olham: Pedro, por favor, não faça isso não. O Senhor vai acabar com o seu povo, vai acabar com a gente. Não tem condições nenhuma de andar para lugar nenhum sem o Senhor. Isso é a declaração da oração. A oração é dizer assim: olha, não dá para andar sem o Senhor. Isso é orar. Não dá para a gente se mover sem o Senhor. Certo? Fechando, pastor, como devemos orar? A gente viu isso na introdução, mas sempre sob o domínio das Escrituras. Veja só. Como é que está o Tiago 17:18 lá para a gente fechar? Tiago 17:18. 5, né? Tiago 5, 17:18. Como é que está lá? Venha, por favor. Tiago 5, 17:18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos,
Se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém se converter, sabei que aquele que converteu o pecador, não, tudo bem, até o 18 só, que é onde trata sobre oração, depois Paulo vai encerrando, desculpa, Tiago vai encerrando a carta, né? Mas veja só, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ele era pecador, como eu e você, era profeta, sim, mas pecador, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Ele orou para que não chovesse, por quê? Que ele resolveu? Quem foi que disse a ele que ele tinha que orar para não chover? Se lembra do contexto lá de 1 Samuel? A partir do capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, 1 Samuel, trata da história de Elias com Acabe, relação com Acabe, aquela desgraçada de Jezabel, que era a mulher de Acabe. Se lembra deles, desses personagens? Deus disse a Elias, ora. Elias ora debaixo de quem? Da autoridade de quem? Da palavra de Deus. Depois, ora que eu vou mandar seca. Depois, ele chama Elias de novo, ora que agora eu vou mandar chuva. Elias nos faz esse movimento por ele mesmo. Ele faz debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Como é que a gente tem que orar? Ore confiado nas promessas de Deus. Ore segundo as Escrituras. Veja, Elias orou confiado nas promessas de Deus, não orou segundo o que ele queria que acontecesse. Temos que aprender a orar sob a direção das Escrituras, sobre as promessas da palavra de Deus. Não vai dar para a gente fazer a exposição aqui ou comentar o texto de Êxodo 32 como eu gostaria, mas deixa eu só dar uma pincelada nesse texto bem rápida. É o texto do bezerro de ouro. Lembre-se, quando Deus chama, eu só me lembro da expressão em inglês, let me alone, me deixe só, porque eu li tanto texto de Êxodo 32 em inglês, para entender aquilo ali dos outros comentaristas de fora. Essa expressão let me alone ficou marcada em mim, porque Deus disse assim, me deixe sozinho, que eu vou acabar com esse povo agora. Êxodo 32, verso 10. Deus está virado, porque o povo tinha feito o bezerro, tinha acabado de ver aquela manifestação das pragas do Egito, lembra? Poder atrás de poder, e aquele abençoado daquele povo vai para o deserto, Deus supre ele de toda a necessidade, que eles fazem um bezerro de ouro, dizendo, esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Deus ficou irado, mandou Moisés descer, disse, volte lá que aquele é o teu povo. Mas Moisés volta lá e está aquela desgraceira. Mas Deus diz logo a ele, deixe-me sozinho, que eu vou matar tudinho e vou começar um povo de você. Aí o que Moisés ora? Por isso que ela diz assim, a oração mudou Deus. Não, aquilo já estava no decreto. Deus estava empurrando Moisés para ser mediador do povo. Moisés nunca tinha orado por aquele povo, só fez libertar o povo. Você não vê o Moisés orando pelo povo até 32. Moisés tirou o povo do Egito, mas não orou pelo aquele povo até esse dia. Deus estava provocando todas essas circunstâncias para Moisés ser o mediador entre Deus e o povo. E Moisés diz assim, como é que é? O Senhor quer matar todo mundo? Peraí, e a promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor vai deixar de cumprir? Veja, Moisés está orando debaixo da palavra de Deus. Aí diz o texto que o Senhor se moveu, arrepender ali, leia-se como mover com misericórdia, Deus se arrependeu e não matou o povo. Está lá, Êxodo 32, 14. Por quê? Porque Moisés orou sob a orientação das Escrituras. Como é que eu posso fazer isso? Os puritanos chamavam isso, segundo Mateus Henry, de pleitear as promessas de Deus. A palavra de Deus precisa ser o guia de nossos desejos e o alicerce das nossas expectativas na oração. Você pleitear a promessa, não, Senhor, o Senhor disse que ia fazer. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, Senhor. O Senhor disse que se eu buscasse em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, as demais coisas nos seriam acrescentadas, Senhor. Isso é orar confiado nas promessas. Não está sabendo como orar? Leia os salmos, faça dos salmos a sua oração. Leia as escrituras enquanto estiver orando. Guie o seu pensamento pelas escrituras. É a melhor maneira da gente orar ao Senhor. Amém, gente? Eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo. Então, meu desejo sincero é que eu tenha cooperado de alguma maneira para que você tenha mais um pouco de entendimento sobre a oração.
Mas vamos gastar esse pouco tempo que temos, uns 10 minutos ainda, sobre como orar e as perguntas do que vocês ouviram, algumas constatações. Por favor, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a colocar, por gentileza, fique à vontade.